apresentação. A aula hoje é sobre Segunda Guerra em Minas Gerais e é fundamental. Eu quero que vocês saiam dessa aula tendo uma noção geral dessa Segunda Guerra. Então, vamos lá, vou botar a apresentação. Ok. Vamos ver aqui se vai abrir. Tá meio lento aqui o lugar onde eu apresento, que é uma plataforma chamada Canva. Esse aqui, resumo sobre fascismo e Segunda Guerra Mundial, né? O movimento fascista que vai levar à Segunda Guerra Mundial. Eu quero que tenha uma noção dos dois. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Ótimo, então vamos lá. Essa é uma cena de Adolf Hitler de costas, é o líder do Partido Nazista Alemão, olhando aí uma parte do seu exército, essa multidão de soldados que está aí no fundo, né, que ele está admirando esse exército. Vamos entender como é que vai surgir esse movimento que vai levar ao conflito de 39, para a gente poder pensar junto. Primeiro, uma cronologia geral, tá? Cronologia, né? Marcos temporais, que tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. Uma coisa que tem muito a ver com a Segunda Guerra Mundial é a primeira. Alguns conflitos não resolvidos da primeira vão voltar na Segunda Guerra. A Primeira Guerra foi de 1914 a 1918. 4 anos. No meio dessa guerra, aconteceu um fenômeno na Rússia que vai ser fundamental para o mundo também, que é a Revolução Russa, em 1917. A Rússia participava da guerra, não vou falar a fundo do que foi essa revolução, mas importa que operários, camponeses e soldados organizados em soviéticos, eram chamados assembleias locais, conseguiram se organizar e tomar o poder. Teve 2 revoluções, tomaram o poder, tiraram o czar, o imperador russo, e passaram a se organizar de outra forma, né? Primeiro, grande governo que se referenciava no socialismo. Então, você tem aí a defesa do fim das grandes propriedades de terra, do fim do dono de empresa, né? A empresa passa a ser, no caso da Rússia, do Estado, né? Seria, teoricamente, serviços trabalhadores, enfim. Então, você tem a Revolução Russa em 17, com esses trabalhadores se organizando, e esse partido soviético assumindo o poder. Vou ter que fechar aqui rapidinho, porque alguém pediu para entrar, vou ter que ver quem é. Vamos lá. Ok, permitir. Milena entrou. Milena, você entrou? Não estou te vendo aqui. Deixa eu ver. Espera aí que deu algum erro aqui, que a Milena entrou, mas não entrou. Deixa eu ver o que eu fiz, qual a besteira que eu fiz aqui, para tirar a Milena. Uma aluna, em vez de eu aceitar, eu acabei excluindo. Agora entrou. Tá ótimo. Demorou, mas entrou. Beleza. Bom, vou voltar à apresentação. Milena, você chegou na parte que eu estava falando justamente da importância da Revolução Russa. Vamos voltar aqui à apresentação. Vamos lá. Então, na Revolução Russa, o que ela trouxe de impacto para o mundo? Havia um grande choque com esse novo movimento, com o que ele significava, e com 2 coisas que abalaram muito. Primeiro, retirou propriedade de grandes donos de terra e de donos de fábricas. Então, a burguesia, os donos de terra e fábrica nos outros países, tinham medo de que essa revolução acontecesse também nos seus países. Por outro lado, eles também, no começo, principalmente, proibiram a igreja ortodoxa russa de funcionar, que era uma igreja muito próxima, muito ligada ao czar.
Então, outros religiosos do mundo tinham muito medo, se sentiam ameaçados por essa revolução. Por que eu estou falando nela? Porque o movimento fascista vai surgir muito em reação aos movimentos socialistas, marxistas no mundo inteiro. Bom, a Primeira Guerra foi de 14 a 18, né? Você começa a ter o surgimento do movimento fascista já no fim da Primeira Guerra. Você já vai ter, em 22, Mussolini assumindo o poder da Itália, o fascismo mesmo com esse nome. Você vai ter uma grande crise mundial em 1929, né? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York, vai ter uma crise principalmente no mundo capitalista. Não vou explicar essa crise aqui a fundo, tá? Uma crise de superprodução, vai gerar inflação, falências. Mas é importante entender que atinge o mundo inteiro. E essa crise vai levar, por exemplo, na Alemanha, a inflação, desemprego, conflitos sociais. E o partido nazista de Hitler, inspirado no fascismo italiano, assume o poder. Então a gente tem em 22 o fascismo assumindo o poder na Itália, em 33 o fascismo assumindo o poder na Alemanha. Vai começar uma política de expansão do território alemão que vai levar à guerra, principalmente na parte europeia da guerra, entre 39 e 45. Como a gente viu, a guerra divide em duas partes. Uma primeira parte de avanço dos países fascistas, né, da Itália, Alemanha e o Japão, 39 a 41, e uma segunda parte que é a virada dos países aliados, a virada de França e Inglaterra, mas principalmente de Estados Unidos e União Soviética, ok? Bom, vamos lá. Primeiro, como é que surge esse fascismo e o que é esse negócio, esse tal de fascismo, né? Vamos lá. Primeiro, quando acaba a Primeira Guerra, você tem uma resistência muito grande de alguns soldados, principalmente na Itália e na Alemanha, com a maneira como se deu esse fim. A Itália mudou de lado na Primeira Guerra, no final da guerra. Isso deu muita revolta nos soldados. E a Alemanha foi derrotada e teve que assinar o Tratado de Versalhes, que era um tratado que humilhava a Alemanha. Você teve as cidades destruídas pela guerra, o campo sem conseguir produzir, fome, soldados mutilados sem emprego, crise econômica, desemprego. Isso gerou uma grande crítica, uma forte crítica aos políticos tradicionais. Os políticos que estavam nos governos, naquela democracia liberal, sendo eleitos, falavam assim, eles não resolvem nada, eles articulam essa guerra, a gente é que morre na guerra, depois eles negociam a paz e a gente que se dá mal. Isso foi fazer crescer muito o movimento dos partidos comunistas. O Partido Comunista Italiano ganha muita força. O Partido Comunista Alemão chega a rivalizar em força crescente com o Partido Nazista depois. E isso gera um medo dessa burguesia de que esses movimentos tomassem força e que a Itália, a Alemanha, a França, a Inglaterra se tornassem socialistas, né, estados rumando em direção ao comunismo. Que tivesse um movimento revolucionário, que eles tomassem o poder. Esse medo estava muito presente. E uma das respostas a esse medo foi o fascismo. É um movimento militar, organizado principalmente na Itália, onde ele surgiu, por ex-soldados. Mussolini é um ex-soldado. E a ideia do fascismo vem dessa peça aqui, que é o faccio de combatimento, essa arma, que é um machado. Se vocês olharem bem para ela significa assim, várias de madeira unidas, amarradas, sustentando um machado. Não é isso? Dá para ver isso? Ela fortalece ali o machado. A ideia disso era a seguinte: a ideia de as várias camadas da sociedade italiana unidas, com força, apoiando um líder que vai ter uma resposta violenta aos problemas. Esse é o fascismo. Todos juntos, essa era a ideia, todos juntos, sustentando um líder poderoso que vai resolver os problemas de maneira rápida, sem negócio de negociação, articulação política. Eles eram contra esse negócio de acordos políticos, era um líder que vai lá e resolve. Essa mentalidade é muito forte, né? Quando tem muita confusão, muito conflito, sempre tem alguém que fala, por que não vem um sujeito só, vem e resolve tudo? Era essa a ideia. Tem algumas características do fascismo, que eu vou passar rapidamente por elas, para a gente falar em linhas gerais. Mas ele é, com certeza, antiliberal, ou seja, contra esse modelo de democracia liberal representativa, ou seja, você votar num representante, o sujeito ir lá no Congresso, ter negociação, articulação, era visto como algo ineficiente e corrupto. É antimarxista, fortemente,
contra os movimentos de sindicatos, os movimentos de trabalhadores organizados, que tinham alguma influência do socialismo, do anarquismo também, mas nesse momento mais forte do socialismo, diziam que esses movimentos tinham que ser destruídos. Não havia negociação com eles, tem que eliminá-los. Defendiam, e na prática vão implementar um Estado totalitário, em que todas as esferas da vida vão ser controladas pelo governo, por esse líder forte, da escola, as relações sociais, os casamentos, tudo. O culto ao líder, a ideia de um líder que tem que ser adorado, como se você é um verdadeiro patriota italiano, você tinha que amar Mussolini. Se você é um verdadeiro patriota alemão, parte disso era amar Hitler. A militarização da vida, ou seja, tudo era hierarquia, disciplina, treinamento militar, e era uma sociedade se preparando para a guerra. O fascismo tem respostas violentas para os problemas, respostas rápidas, curtas, simples e erradas, porque não resolve os problemas na raiz, mas sempre com esse objetivo violento de se organizar e se armar e se defender do inimigo externo e interno. O ultranacionalismo tem a ver com isso, tem a ver com o inimigo externo, né? A ideia de que a pátria estaria acima de tudo e que, por exemplo, na Alemanha, a necessidade que eles viam de expandir o território para poder se tornar poderoso, a ideia de uma origem mitológica da própria pátria. Tanto a Itália quanto a Alemanha foram nações fundadas no final do século XIX, muito depois da Inglaterra, muito depois da França. Antes eram reinos independentes. Mas eles foram, para forçar essa identidade nacional, foram para uma radicalização disso. Na Itália, por exemplo, Mussolini se colocava como um descendente, os italianos seriam os descendentes do Império Romano, que dominou a Europa, o norte da África, o Oriente, etc. E Hitler se colocava como os arianos seriam os descendentes dos anglo-saxões, né? Um povo que para eles era uma raça superior e que teria, inclusive, conseguido destruir o Império Romano. Enfim, sempre você cria um mito de um passado glorioso que justificaria um destino daquela nação de dominar todas as outras. E estava muito forte aí o inimigo interno também, o racismo e a xenofobia. Você explica facilmente os problemas botando a culpa no inimigo. Então fala assim, por que a Alemanha tem crise? A culpa é do judeu, a culpa é do cigano, eles estão sugando nossos recursos, eles que nos impediram de ganhar a Primeira Guerra, isso era muito forte na Alemanha. Na Itália, esse mesmo discurso vai forçar, principalmente, voltado para os negros. Falava, os negros prejudicam a nossa sociedade, a gente tem que dominar áreas no norte da África, porque nós somos superiores a eles. Então essa era a linguagem do fascismo, respostas rápidas, simples, duras, violentas contra problemas complexos. E tem um crescimento muito grande na Itália e na Alemanha. Tudo bem até aqui, gente? Deu para ter uma noção geral desse fascismo? Alguma dúvida? Vou seguir, tá? Vamos entender como é que estava essa sociedade europeia antes da Segunda Guerra Mundial. Você tem aí 3 grandes forças na Europa. De um lado, a Grã-Bretanha, né, onde está a Inglaterra, e a França, que eram as democracias liberais. Onde você tinha lá a eleição, elegia o primeiro-ministro, né, o presidente, você tinha toda essa articulação, negociação política, etc., etc. Muito vinculados economicamente e politicamente aos Estados Unidos, uma outra democracia liberal. É esse círculo em azul aqui, né? Outra força era o fascismo. Itália e Alemanha. Esse governo forte, né? Na Itália, na década de 20, na Alemanha, na década de 30, passa a ser um governo forte, com um líder exaltado, com grande investimento militar e com todas as características que a gente viu, né? E, por outro lado, a gente tem a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com toda essa narrativa de o poder para o povo, sem grandes proprietários de terra, sem empresários donos de fábrica, visto como uma grande ameaça, tanto pelas democracias liberais quanto pelo fascismo.
E você tem essas três forças que vão ter negociações, articulações entre elas e disputas, e vão gerar a Segunda Guerra Mundial. No fim das contas, só para já ir adiantando, no fim das contas, esse grupo azulzinho aqui, junto com os Estados Unidos, e esse grupo vermelho, se reúnem contra esse círculo preto, contra os fascistas, tá? Mas muita água rolou antes disso. Primeiras negociações antes da guerra. Vamos lá. Inglaterra. O que estava acontecendo aqui? A Alemanha acreditava, o discurso nazista falava em pan-germanismo, que a Alemanha tinha que ampliar seu território, incorporar povos que eles consideravam alemães de outras nações, incorporar áreas que tinham grandes riquezas de petróleo, riquezas naturais. Para que a Alemanha cumprisse seu destino, né, segundo eles diziam, de dominar o resto do mundo, eles precisavam controlar esses territórios. Então, precisava avançar sobre a Áustria, parte da Tchecoslováquia, a Polônia, expandir a Alemanha para poder dominar o mundo. E começam as negociações. A Inglaterra e a França vão começar, esse primeiro quadrinho aqui, isso é um ministro francês, não, é o Chamberlain inglês, negociando com a Alemanha de Hitler na década de 30, tentando fazer acordos que permitissem que a paz se mantivesse entre eles, que não tivesse guerra. Tem que lembrar que a Primeira Guerra Mundial tinha sido recente, né? A Segunda Guerra Mundial vai ser 20 anos depois da Primeira, muito perto. Então, eles vão tentar negociações para impedir isso. Além de não querer a guerra, não ter dentro dos países, não ter um apoio para uma política de enfrentamento, a Inglaterra e a França apostavam que Hitler ia acabar entrando em conflito com a União Soviética, que os dois vão se enfraquecer e que isso ia ser ótimo para os países da democracia liberais, que vão poder enfrentar rivais enfraquecidos. Só que tem uma reviravolta em 1939 que muda tudo isso. Vamos só falar essa política de apaziguamento. A Alemanha não podia ter exército pelo Tratado de Versalhes, exército grande. Ela começa a fortalecer seu exército absurdamente. Se torna o maior exército da Europa, com maior quantidade de armamentos. A indústria alemã se volta toda para a guerra. A Alemanha anexa a Áustria, invade a Áustria, até com um grande apoio dentro da Áustria para isso, e fala, agora ela é parte da Alemanha. Vai ter negociação lá, Inglaterra e França. Eles negociam e falam assim, olha, tudo bem. E você quer também a Tchecoslováquia, a parte dos Sudetos, onde tinha muitos alemães? Tudo bem, mas depois vocês param, tá? A Alemanha fechava os acordos e descumpria. Invadiu toda a Tchecoslováquia. A França e a Inglaterra falaram, tudo bem, mas agora vocês param. E a Alemanha foi lá e invadiu a Polônia. Antes de invadir a Polônia, a Alemanha ocorreu um acordo que gerou um grande choque em várias esferas do mundo, que foi o acordo, em 1939, entre a Alemanha de Hitler e a União Soviética de Stalin. Essa era uma charge da época, mostrando aí Hitler de noivo e Stalin de noiva, mostrando essa união surpreendente que ninguém esperava. Eles fazem um acordo que diz o seguinte, nós não vamos nos atacar nos próximos 10 anos, então por 10 anos nós não vamos entrar em conflito, e não podemos entrar em guerra aliados a países que são nossos inimigos. Então, isso fazia com que, se esse acordo fosse cumprido, Hitler não atacaria a União Soviética não se aliaria a Inglaterra e França contra Hitler. Os dois países fizeram esse acordo, total consciência de que eles não iam cumprir. E eles tinham interesses específicos nisso. O interesse de Hitler era poder enfrentar Inglaterra e França sem se preocupar com a União Soviética no primeiro momento. E a União Soviética tinha esse período aí de paz com a Alemanha para poder fortalecer seu exército para uma guerra que seria inevitável. Quando quando a Alemanha invade a Polônia, Inglaterra e França, vendo o seu terceiro acordo cair por terra, tudo que eles negociavam com Hitler descumpria. Eles entram em guerra, eles declaram guerra à Alemanha. Só que eles não fazem nada, eles fazem só textão no Facebook, abaixo-assinado na VAZ, falam assim, estamos em guerra, Alemanha, você é feia. Quem avança mesmo militarmente é a Alemanha. A Alemanha vai avançar militarmente, ocupando
o norte da Europa, Dinamarca, etc., com muita facilidade, a Bélgica, e vai enfrentar a França. Então, você tem o conflito, o início do conflito, você tem essa situação. De um lado, Alemanha e Itália, e logo depois o Japão, a gente vai falar disso. Do outro lado, Inglaterra e França. O eixo vai ser formado em 40 entre Alemanha, Itália e Japão. E do outro lado, os aliados, Inglaterra e França. Esse era o conflito que se dava na Europa e na Ásia. Bom, vamos lá. Avanço nazista na Segunda Guerra Mundial. Primeiro, em 40 tem o Pacto do Eixo. Itália, Alemanha e Japão se unem. O Japão tinha interesse de avançar sobre territórios e dominar, como um país imperialista, dominar territórios da Ásia que eram dominados pela China, pela Inglaterra, pela França e pelos Estados Unidos. Então, era natural que ele entrasse do lado da Itália e da Alemanha na guerra contra a Inglaterra e França. E é isso que ele vai fazer. Então, você vai ter uma guerra específica na Ásia, que é uma guerra de expansão do Japão para ampliar a área de controle territorial. Em 41, foi um escândalo. O ataque nazista à França, que todo mundo achava que era uma guerra entre duas grandes potências, foi resolvido em 40 dias. A Alemanha consegue, com uma nova técnica de guerra chamada Blitzkrieg, consegue ocupar a França em 40 dias. Ele rompe a linha de defesa inicial e avança sem dificuldades sobre a França. Isso chocou o mundo inteiro. Chocou o mundo inteiro pelo seguinte: todo mundo esperava uma guerra longa, demorada e sofrida. Nesse momento, a Alemanha não tinha sofrido nada na guerra. O exército francês foi destruído como se fosse de papel. E começa o conflito com a França, 40 dias depois o mundo estava recebendo imagens de Hitler já dentro da capital francesa, de Paris. Faz um acordo, né, em que parte do território passa a ser controlado militarmente pela Alemanha e parte do território passa a ser um governo francês em colaboração com o nazismo. Não, um governo que é chamado de colaboracionista, que aprova, inclusive, leis, por exemplo, contra judeus, antissemitas. O norte da África é ocupado por Itália e Alemanha, expulsando franceses, ingleses. E na Ásia, o Japão expande sobre China, França, Inglaterra e Estados Unidos, essas áreas, né? Quando você olha o mapa, eu tenho o mapa aqui logo em seguida. Ai, meu filho, anda. Esse mapa aqui que está mal feito, porque eu expandi um mapa menor e ficou assim borrado, mas você olha que a Europa continental foi toda dominada pelo nazismo. Domina a França, domina o norte da Europa, domina o leste europeu, a Itália é sua aliada, a Espanha e Portugal eram países ditatoriais com muitas características fascistas, aliados também, que é Salazar em Portugal e na Espanha, Franco. Então você tem uma Europa continental dominada pelas forças nazistas e seus aliados, e a única que resistia era a Grã-Bretanha, que era uma ilha, que era uma outra situação. Em 1941, parecia que a guerra tinha praticamente acabado, né? Só para dar um exemplo, a Argentina, por exemplo, chegou a mandar um comunicado assim: agora que a guerra quase que acabou, a gente pode voltar a vender produtos para Inglaterra e para a Alemanha sem sanção, sem gerar problemas, porque no meio de uma guerra, se você comercializa com a Alemanha, você vai sofrer sanção da Grã-Bretanha. Se você comercializa com a Grã-Bretanha, vai sofrer sanção da Alemanha. Então ele fica ali perdido. E aí, parecia então que a guerra está praticamente resolvida, né? França derrotada rapidamente, Grã-Bretanha sendo bombardeada por aviões alemães e a União Soviética com um acordo aí de não agressão, né, entre a Alemanha e a União Soviética. Pois bem, agora a gente vai ver a virada nessa guerra, o segundo momento. E esse tudo foi até de 39 a 41, foi tomada toda essa região. Agora vai ver a partir daí. Pessoal, eu queria só que um de vocês desse um sinal de vida, escrevesse qualquer coisa aqui no comentário ou falasse alguma coisa, só para eu saber que eu não caí, estou falando sozinho para a parede.
Vocês ainda estão aí. Tô Valeu. aqui, dá pra entender. Beleza. Eu fico com medo sempre de cair e eu ficar aqui falando feliz da vida sem ninguém ouvindo. Eu cair e eu ficar falando. Mas se eu tô aqui, tá ótimo. Tô Vamos lá. ouvindo bem. Beleza. Segunda parte da guerra. Então, aqui, né, 41, a Alemanha dominando, a Alemanha com nenhuma derrota significativa. A Itália tinha um exército muito menor, um papel secundário, mais no norte da África. O papel principal no continente europeu era da Alemanha e do Japão na Ásia. O que vai acontecer para a virada dos aliados na Segunda Guerra Mundial? Primeira coisa, olha esse mapinha. Lembra daquele mapinha que mostrava assim, Alemanha, Itália e Japão contra Inglaterra e França? Aqui tem duas entradas em 41, Estados Unidos e União Soviética. Vai entrar a União Soviética na guerra em agosto e no fim, em dezembro, entra os Estados Unidos. Essas duas forças vão ser fundamentais para a virada na guerra. É importante dizer o seguinte, a gente vai ver no final, tem uma disputa de narrativa. Até hoje tem uma grande briga. Quem foi mais fundamental para derrotar Hitler? A União Soviética? Os Estados Unidos? Isso é uma briga que tem a ver, inclusive, com disputas políticas posteriores, né? Querendo valorizar os dois lados na Guerra Fria, a União Soviética e os Estados Unidos. A gente fala disso depois. Mas o fato é, os países do eixo vão, principalmente a Alemanha e o Japão, vão tomar decisões que vão trazer para a guerra a União Soviética e Estados Unidos. Primeiro, a Alemanha, vendo aquela situação, ela considerava que era questão de tempo que a Grã-Bretanha ia negociar um acordo de paz. Não havia um objetivo de dominar a Grã-Bretanha territorialmente. Inclusive, no livro Mein Kampf, livro de Hitler, ele considerava o povo da Grã-Bretanha um povo também superior, também, né, de origem anglo-saxã, superior aos latinos, por exemplo, como Itália, França, Portugal, Espanha. Então, ele considerava esse povo superior, havia negociação ali, havia como fazer um acordo de paz. E como a Grã-Bretanha não tinha força para invadir o território, ele achava que era questão de tempo. Então, ele concentra suas forças nesse momento para romper o acordo, como todo mundo esperava, e atacar a União Soviética. Bom, a ideia da Alemanha, os planos que a gente tem do exército alemão, era acabar a guerra com a União Soviética rapidamente. Eles tinham um plano para derrotar a União Soviética em 2 meses, 60 dias, com 3 objetivos principais. Eles queriam destruir não, mentira, eles queriam ocupar rapidamente, inclusive sem destruir, para usar os recursos. Leningrado, que era uma cidade muito industrial, para poder usar as indústrias. Moscou, a capital política da União Soviética. E Stalingrado, que era uma região que ficava próximo do rio Volga, o rio fundamental para a circulação de mercadoria, mas tinha um outro fator também importante, simbólico, né? Grado quer dizer cidade de. Então, Leningrado, cidade de Lenin. Stalingrado, cidade de Stalin. Então, se a Alemanha de Hitler conseguisse derrotar a cidade de Stalin, simbolicamente mostrava que era o líder, né? Stalin era o líder da União Soviética, mostrava a força da Alemanha contra o comunismo. Só para ter uma ideia da política racial nazista, contra os povos eslavos, contra judeus, contra ciganos, há um documento de Hitler dizendo assim, não precisa poupar a população civil. Passou por camponês, achou camponês na União Soviética, mata, elimina. Elimina. Se não puder dominar, se não tiver nada para fazer como trabalho forçado naquele momento, é só eliminar. Então é uma política mesmo de extermínio do outro povo. Só que vai ter as primeiras grandes vitórias militares da União Soviética. É a primeira vez que, para o mundo inteiro, o nazismo é derrotado. Isso tem um apelo simbólico muito grande, porque a força militar de milhões de soldados alemães parecia ser impossível de ser derrotada. Mas a União Soviética cria estratégias para isso, né? Está se fortalecendo seu exército nesses últimos 2 anos. Tem um exército muito superior ao que a Alemanha esperava. E a Alemanha não consegue, desiste de tomar Leningrado, porque vê que vai demorar mais. Tenta concentrar os focos em Moscou, na capital da União Soviética. É derrotada ali, não consegue ocupar Moscou. Então essa é a primeira derrota, não é uma derrota de recuar, mas é uma derrota de não conseguir avançar para onde queria.
e concentra suas forças em Stalingrado, inclusive usando coisas que não se usam em batalha em cidade, como tanques, invade com tanques. Consegue entrar em Stalingrado, entra com mais de 300 mil soldados, só que a União Soviética prepara ali uma armadilha, consegue atacar por trás, isola esse exército. Esse exército acaba ficando isolado ali, com frio, com fome, chega o inverno, eles esperavam acabar a guerra antes do inverno, é uma guerra muito demorada. Então, dos 300 mil soldados que invadem Stalingrado, quando eles se rendem derrotados para a União Soviética, só restaram 90 mil. Os outros 210 mil morreram de fome, de frio, da própria batalhas. E aí acontece um fenômeno inverso. Aí, ao invés de só resistir, a União Soviética passa a avançar e passa a recuperar os territórios tomados pelo nazismo. Então é a primeira vez que você tem derrota e perda de territórios pela Alemanha nazista. No final de 41, os Estados Unidos entram na guerra. Por dois motivos. Primeiro, uma reação ao ataque japonês, que virou filme Pearl Harbor, vocês devem ter visto, ouvido falar. O Japão, para tentar expandir, tentar enfrentar o boicote que os Estados Unidos estava tentando fazer ao Japão, por tentar tomar suas áreas, seus territórios de influência na Ásia, o Japão tenta fazer um ataque surpresa a uma base no Pacífico dos Estados Unidos. Como que é esse ataque? A ideia era destruir os porta-aviões. Se destruísse todos os porta-aviões dos Estados Unidos, ele ia demorar muito para conseguir voltar à guerra, porque não ia ter como poder se colocar mesmo na guerra, porque não ia ter como usar os aviões em batalha, né? Porque o porta-avião é um navio grande que demora para ser construído e que permite que você voe, ataque e tratamento. Não consegue destruir totalmente a frota de porta-aviões, ainda fica um avariado e um intacto, um consegue fugir do ataque. E os Estados Unidos entram na guerra. Entram na guerra na Ásia contra o Japão e entram na guerra também na Europa, apoiando a Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra também tinha muitas dívidas, assim como a França com os Estados Unidos, e interessava para os Estados Unidos que eles ganhassem a guerra e não o nazismo. A Alemanha também devia dinheiro para os Estados Unidos, mas Hitler já disse que não ia pagar. Então entra na guerra, e entra na guerra com exército, mas principalmente com armamentos, com alimentos, para fortalecer esse combate. Então tem uma coisa importante que vai acontecer. Por um lado, a União Soviética foi disparado. A força militar da União Soviética foi a que mais matou nazista e mais a que morreu na mão de nazista também. E ela permitiu uma frente oriental contra o nazismo. Aqui no próximo mapa a gente vai ver isso. Ó, a União Soviética começa a ter batalhas avançando e avança com o maior número de soldados que tinha contra a Alemanha nazista. Os Estados Unidos, com os soldados, mas principalmente com armamento, com comidas, consegue que a Grã-Bretanha e os Estados Unidos desembarquem na praia da Normandia e criem a frente ocidental contra a Alemanha. A Alemanha passa a ser atacada por dois lados ao mesmo tempo. Quem já jogou War sabe, né? Se você é atacado por dois rivais ao mesmo tempo, fica complicado para você. Então a Alemanha tinha que se proteger, atacar e tentar vencer dois inimigos armados, fortemente armados. Enquanto o maior número de soldados vinha da União Soviética, os Estados Unidos tinham uma grande vantagem, porque a guerra não aconteceu no seu território. Não teve nenhuma fábrica destruída nos Estados Unidos, nenhuma plantação queimada. Então eles continuavam com a sua produção de grãos, de alimentos, de armas, e continuava inundando a Europa com essas armas, esses alimentos. Então você tem, de um lado, essa estrutura dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha avançando, e do outro a União Soviética. Fica ruim para a Itália, coitada, fraquinha, e ruim também para a Alemanha. Ok? E aí você vai ter o fim da Segunda Guerra Mundial em duas etapas. Está vendo esse jornal aqui? Esse jornal aqui, Acabou a Guerra, é um jornal brasileiro, né, o Globo,
comemorando o fim da guerra, mas o que eles chamam de fim da guerra, em 1945, é o fim da guerra na Europa, quando a Alemanha desiste da guerra. Antes disso, Mussolini na Itália já tinha sido derrotado, assassinado e pendurado em praça pública. As pessoas passavam, cuspiam, chutavam, né? Hitler, vendo isso, inclusive, falou, quando viu que ia ser derrotado, se mata e pede para incinerar seu corpo para não poder ter essa mesma situação. A Alemanha ela é pressionada, por um lado, pelos Estados Unidos, pelo outro, pela União Soviética. A União Soviética entra primeiro no território alemão e conseguem fazer a rendição da Alemanha. O Japão fica isolado na guerra, mas continua em guerra contra os Estados Unidos, mas se rende depois de dois movimentos. As bombas atômicas criadas pelos Estados Unidos, um novo tipo de bomba, que tinha uma capacidade de destruição muito maior. Os Estados Unidos joga contra duas cidades civis, que não tinham bases militares, Hiroshima e Nagasaki, mata centenas de milhares de pessoas civis, crianças, velhos e tal e tal. O Japão sofre esse impacto, continua na guerra, só que a União Soviética, sem conflito com a Alemanha, desloca seus soldados para a Ásia e avança sobre a China controlada, parte da China controlada pelo Japão. O Japão percebe o seguinte: contra a União Soviética, contra os Estados Unidos, eles iam ser derrotados. E aí eles anunciam o fim da guerra. Essa bomba atômica que os Estados Unidos lançou era para justificar o investimento nessa tecnologia também, mas também como um recado já para os próximos conflitos. Vocês lembram, lá naquele mapinha, lá no começo, deixa eu ver se eu volto aqui, que eu falei que antes da guerra tinham 3 grupos, Grã-Bretanha, França e Estados Unidos, que não está aparecendo aqui, o fascismo e a União Soviética. A Segunda Guerra vai destruir o fascismo. Tchau, fascismo. Pode ir embora, círculo preto. E sobra os até então aliados, as democracias liberais capitalistas e a União Soviética. E esse vai ser um novo conflito, a tal ponto que, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, havia uma convicção, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, havia uma convicção que era guerra para não ter mais guerra. Achava que nunca mais ia ter guerra. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a avaliação das pessoas e logo, logo vai ter a terceira, que vai ser entre União Soviética e Estados Unidos. As duas potências que emergem com força da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética, por ser a principal responsável militar pela vitória na Segunda Guerra e por ocupar vários territórios ali dominados pela Alemanha, expandindo, inclusive, as áreas de controle. E os Estados Unidos, pela força política e influência que vai ter nos países ocidentais a partir de então. Então, depois da guerra, você tem alguns desdobramentos. Já estamos no pós-guerra aqui. De um lado, você tem a Guerra Fria, o grande conflito científico, cultural, armamentista, espacial entre Estados Unidos e União Soviética. União Soviética prontamente, poucos anos depois, vai desenvolver também sua bomba atômica e vai ficar uma disputa para ver quem consegue fazer a bomba mais poderosa. Vai ter conflitos nessa guerra chamada Fria, conflitos muito quentes em vários lugares do mundo, na Coreia do Norte, né, na Coreia, no Vietnã, no Afeganistão, etc., etc. E é o conflito que vai reger a segunda metade do século XX, de 45 até principalmente 89, mas segue ainda com uma força na década de 90. Bom, outro desdobramento dessa Guerra Fria foi a Berlim dividida em duas, e o Muro de Berlim vai ser criado muitos anos depois, mas com base nessa divisão, a Berlim dominada e controlada pela União Soviética, a Berlim Oriental, e a Berlim dominada e controlada pelos Estados Unidos, França e Inglaterra, a Berlim Ocidental. Assim como tem na Berlim, capital da Alemanha, essa divisão se deu em toda a Alemanha, tá? Uma Alemanha oriental e uma Alemanha ocidental. Então, a Alemanha, destruída pela guerra, passa a ser dividida. Outra consequência da pós-guerra, de cara, foi a criação da ONU, Organização das Nações Unidas. Era uma busca para tentar organizar essa diplomacia, principalmente entre União Soviética e Estados Unidos,
justamente para tentar impedir novas guerras. Outra característica fundamental que vai ser muito importante no mundo é a desqualificação do racismo científico. Até a Segunda Guerra, tinha muita força na academia a ideia de que a humanidade é dividida em raças. E que você tem raças superiores e inferiores. E que seria visto como legítimo ou necessário que as raças superiores dominassem as inferiores. Isso era dito nos Estados Unidos. Isso era dito na Alemanha nazista. Isso era dito na Inglaterra, na França, etc, etc. Ele perde força, vai ter uma revisão na ciência em que vai se mostrar, e é a evidência que fica mais forte até hoje, que não há... Deixa eu ver que alguém está entrando aqui na reunião. Vamos lá. Pronto. Vou voltar aqui. Há uma evidência de que, na época, já havia essa evidência, mas era um pouco negligenciada, de que não há raça, né? E hoje em dia, com o estudo genético, não há biologicamente divisões entre os seres humanos que justifiquem a separação em raças. O que existe é raça de maneira social, né? Da leitura que as pessoas fazem uma das outras, de como se identificam, como são identificadas. Mas não há nada inerente ao ser humano que justifique essa divisão em raças. E essa desqualificação desse racismo científico foi fundamental, inclusive, para enfrentamento de políticas racistas que tinha e continua tendo, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Com divisão de banheiro para negro para branco, escola para negro para branco, proibição de casamento interracial e etc. Outra consequência foi a descolonização. A descolonização na África ganha força e vai explodir na década de 60. As colônias africanas, colônia da França, colônia da Inglaterra, colônia de Portugal, vão dizer assim, ora, se não há uma raça superior, por que a gente tem que ser dominado pelos europeus? Por que a gente não pode definir o nosso destino? E vai gerar vários conflitos que vai levar ao fim dessas colônias. Na Ásia também, vai ter esse movimento na Índia, vai ter esse movimento no que veio a ser depois o Paquistão e por aí vai. Tudo bem, gente? Alguma dúvida disso? Ficou alguma dúvida da guerra dos desdobramentos? Eu tentei dar uma linha mais geral a isso tudo. Se tiver alguma dúvida, vocês falam aqui, tem? Eu acho que foi bastante corrido, porque eu queria mais dar esse apanhado geral. Não sei se vocês conseguiram pegar essa informação. O crescimento do fascismo na Itália e na Alemanha, em seguida, a expansão alemã de território, o desdobramento na Segunda Guerra, o avanço alemão, principalmente, né, do eixo, e depois a reação dos aliados, e o fim da guerra com esses desdobramentos. Ficou alguma dúvida? Beleza, Esther, que bom que não ficou dúvida. Vamos lá. Tem uma questão agora importante. Eu tentei botar na outra aula, eu acho que ficou confuso, então eu joguei isso para o final, que é o seguinte. Quando a gente fala de história, a gente fala de duas coisas. A gente está falando do que aconteceu, mas também de como esse passado vai ser lido e usado ao longo do tempo. Que memória ficou dessa época? Então vai ter uma grande disputa entre União Soviética e Estados Unidos sobre como vai se contar essa história, como vai se contar esse passado. Quem foi a nação responsável por derrotar Hitler? Na União Soviética, vai se mostrar sempre a União Soviética como a grande salvadora do mundo dessa violência absurda nazista. Nos Estados Unidos, e aqui no Brasil com muita influência dos filmes, revistas, vai se mostrar os Estados Unidos como grande salvador. Se você for ver o filme sobre a Segunda Guerra nos Estados Unidos, no geral, é essa visão apresentada. Então, veja bem, aqui tem um cartaz soviético comemorando a defesa de Moscou, ainda na guerra. Os dois são da guerra, mas já mostrando essa disputa narrativa. Aqui é o Kremlin, né, aqui no fundo, o lugar onde ficava as lideranças políticas da União Soviética, e um soldado vermelho, um soldado soviético, dando uma porrada na cara de Hitler. Esse raio aqui apresenta o Blitz, que era o ataque relâmpago, esse relâmpago, na verdade, né?
que era a ideia, a estratégia alemã sendo derrotada em Moscou, né, não conseguindo avançar, o pé dele sujo de sangue, etc. Do outro lado, a gente vê um quadrinho do Capitão América, o quadrinho número 1, o primeiro do Capitão América. Como eu falei na outra aula, só para mostrar esse detalhe, né, como é o primeiro, até o escudo do Capitão América está diferente, tá vendo? É um escudo bem tradicional, que é esse escudo pontudo, não é um círculo que nem ficou depois. E na capa da primeira revista Capitão América, ou seja, né, o Capitão dos Estados Unidos, ele é um soldado dando uma porrada em Adolf Hitler. Então, essa ideia mesmo já do símbolo de eles derrotando, enfrentando e derrotando o nazismo e Hitler. Na outra aula, para quem acompanhou, eu dei dicas de filmes sobre a Segunda Guerra. Eu não vou falar disso aqui agora, mas só vou mostrar a lista para vocês. Para quem quiser, pode buscar esses filmes depois. A lista de Schindler, A Vida é Bela, Bastardos Inglórios, que é ficção, nada daquilo aconteceu, mas mostra essa visão dos soldados americanos não seguindo leis, salvando tudo. Casablanca, um filme feito durante a guerra, feito em 40. Dunkirk, mostrando a fuga de soldados franceses e ingleses da Europa continental. A Queda, sobre as últimas horas de Hitler. E o filme Grande Ditador, que é um filme também feito na época, feito em 1940, por Charlie Chaplin, que era um ator que eu sempre passo para os alunos de tempos modernos, não um dos filmes dele, mas era um ator que tinha esse bigodinho assim, todo mundo falava, o bigodinho igual ao do Hitler, né, quando o Hitler passa a ficar famoso. Então ele faz um filme em que ele é dois personagens, um judeu e Hitler, e que eles trocam de lugares. É um filme bem engraçado, mostrando essa ambição de poder de Hitler. Por causa desse filme, ele foi acusado de ser comunista, curiosamente. Gente, era essa a minha aula hoje, eu espero que vocês tenham entendido. Para quem tiver interesse de vocês, no sábado agora, no pré-vestibular, eu vou dar uma aula, eu não sei se é sábado ou domingo, tá? Eu posso conferir, eu vou mandar nos grupos das turmas. Eu vou dar uma aula sobre a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Uma guerra dentro dos Estados Unidos, que foi a guerra mais sangrenta, que mais morreu gente, que é uma guerra interna, de dois lados dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca teve grandes mortes em conflito com outros países. As guerras sempre foram fora do seu território, né? Com exceção da Guerra de Secessão, que é uma guerra interna. E ela ajuda a explicar até a confusão que é o sistema eleitoral dos Estados Unidos, com esse negócio de voto da Geórgia, voto de não sei aonde, quem tem mais voto não ganha, isso tudo. Então, quem quiser participar está super convidado, tá bom? Ficou alguma dúvida, gente? Alguma questão? Bom, é isso. Eu vou encerrar aqui então. Acho que não ficou nenhuma questão. Espero que tenha dado para entender bem. Ah, Gabriela, que bom que você ficou sem dúvidas. Vou encerrar aqui a gravação. Tá aqui não. Tirar do chat. Achei. Encerrei a gravação.